Queridos amigos e irmãos, o texto do Evangelho proposto para este 19º domingo do tempo comum nos apresenta o confronto entre Jesus e os judeus. Na sinagoga de Cafarnaum, Jesus propusera-se como o pão da vida e convidara os seus interlocutores a aderirem à sua proposta para nunca mais terem fome. Os interlocutores de Jesus não aceitam a sua pretensão de se apresentar como um pão que desceu do céu. Eles conhecem a sua origem humana, sabem que o seu pai é José, conhecem a sua mãe e a sua família, e, na sua perspectiva, isso exclui uma origem divina. Em consequência, eles não podem aceitar que Jesus se arrogue a pretensão de trazer aos homens a vida de Deus. Devemos reconhecer que a dificuldade dos compatriotas de Jesus não era pequena. Jesus não tinha nada de extraterrestre. Se estivéssemos lá, talvez tivéssemos também nós a mesma atitude. Ora, para descobrir o mistério profundo de Jesus, é preciso ir para além das aparências. Para conhecer Jesus é preciso acolher a luz que vem da palavra de Deus, ter o olhar da fé. A fé é uma luz obscura, pede um salto numa confiança noturna na noite. Isso verifica-se já nas nossas relações humanas de amor e de amizade. A fé e confiança não é uma evidência científica que leva a uma adesão imediata da inteligência. A fé só se pode aceitar e viver numa relação de amor, de amizade. Para além das aparências, só podemos aceitar a palavra de Jesus se nos abrirmos a Deus. E Jesus pede aos seus discípulos para terem confiança. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus afirma que os judeus não têm o coração aberto aos dons de Deus e recusam-se de aceitar os desafios de Deus. O Pai apresenta-lhes Jesus e pede-lhes que vejam em Jesus o pão de Deus para dar vida ao mundo. Eles, instalados nas suas certezas, amarrados às suas seguranças, acomodados a um sistema ideológico, ritualista, estéril e vazio, já decidiram que não têm fome de vida e que não precisam para nada do pão de Deus. Não estão, portanto, dispostos a acolher Jesus, o pão que desceu do céu. Para aqueles que efetivamente querem aceitá-lo como o pão de Deus que desceu do céu, Jesus traz a vida eterna. Ele é, de fato, o pão que permite ao homem saciar a sua fome de vida. Quem adere a Jesus e à proposta que ele veio apresentar, encontra a vida definitiva. O que é decisivo, o que é acreditar, isto é, aderir efetivamente a Jesus e aos valores que ele veio propor. Essa vida que Jesus está disposto a oferecer não é uma vida parcial, limitada e finita, mas é uma vida verdadeira e eterna. E para sublinhar esta realidade, Jesus estabelece um paralelo entre o pão que ele veio oferecer e o maná que os israelitas comeram ao longo da sua caminhada pelo deserto. No deserto, os israelitas receberam um pão, o maná, que não lhes garantia a vida eterna e definitiva e que nem sequer lhes assegurava o encontro
com a terra prometida e com a liberdade plena, mas o pão que Jesus quer oferecer ao homem levará o homem a alcançar a meta da vida plena. Vida plena não indica aqui apenas um tempo sem fim, mas indica, sobretudo, uma vida com uma qualidade única, com uma qualidade ilimitada, uma vida total, a vida do homem plenamente realizado. Jesus vai dar a sua carne, o pão que eu darei é a minha carne, para que os homens tenham acesso a essa vida plena, total, definitiva. Jesus aqui não está se referindo à sua carne física. A carne de Jesus é a sua pessoa. Essa pessoa que os discípulos conhecem e que se lhes manifesta todos os dias em gestos concretos de amor, de bondade, de solicitude, de misericórdia. Essa pessoa revela-lhes o caminho para a vida verdadeira. Nas atitudes, nas palavras de Jesus, manifesta-se historicamente ao mundo o Deus que ama os homens e que os convida, através de gestos concretos, a fazer da vida um dom e um serviço de amor. Jesus define-se o pão de Deus que desceu do céu para dar a vida aos homens. Para nós, seguidores de Jesus, esta afirmação não é uma afirmação de circunstância, mas um fato que condiciona a nossa existência, as nossas opções, todo o nosso caminho. Jesus, com a sua vida, com as suas palavras, com os seus gestos, com o seu amor, com a sua proposta, veio dizer-nos como chegar à vida verdadeira e definitiva. Aqui vai uma pergunta. Que lugar é que Jesus ocupa na nossa vida? É em volta dele, a partir dele, que construímos a nossa existência. Quem acredita em mim tem a vida eterna, nos diz Jesus. Acreditar não é, neste contexto, aceitar que ele existiu, conhecer a sua doutrina ou elaborar considerações teológicas a propósito da sua mensagem. Não. Acreditar é aderir de fato a essa vida que Jesus nos propôs, viver como ele, na escuta constante dos projetos do Pai, segui-lo no caminho do amor, do dom da vida, da entrega aos irmãos, é fazer da própria vida, como ele fez da sua, uma luta coerente contra o egoísmo, a exploração, a injustiça, o pecado. Tudo que embrutece a vida dos homens e traz sofrimento ao mundo. Eu posso dizer com verdade e objetividade que acredito em Jesus? No seu discurso, Jesus faz referência ao maná como um alimento que matou a fome física dos israelitas em marcha pelo deserto, mas que não lhes deu a vida definitiva, não lhes transformou os corações, não lhes assegurou a liberdade plena e verdadeira. Só o pão que Jesus oferece sacia verdadeiramente a fome de vida do homem. O maná pode representar aqui todas essas propostas de vida que tantas vezes atraem a nossa atenção e o nosso interesse, mas que vêm a revelar-se ilusórias, parciais, porque não nos libertam da escravidão nem geram vida plena. É preciso aprendermos a não colocar a nossa esperança e a nossa segurança
no pão que não sacia a nossa fome de vida definitiva. É necessário aprendermos a discernir entre o que é ilusório e o que é eterno. É preciso aprendermos a não nos deixar-nos seduzir por falsas propostas de realização e de felicidade. É necessário aprendermos a não nos deixarmos manipular, aceitando como pão verdadeiro os valores e as propostas que a moda ou a opinião pública dominante continuam nos oferecer. Na hora em que durante a missa recebermos o pão da vida, Jesus recorda-nos que antes de mais nada, nós somos convidados, que é Deus que dá o primeiro passo. O sacerdote diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Em seguida, pede-nos que façamos um ato de fé. Dizei uma palavra e serei salvo. Crer naquele que Deus enviou. Crer, isto é, ter confiança nas suas palavras e nos seus gestos. Aquele que tem confiança sabe que não ficará decepcionado. O que Cristo quer é que vivamos plenamente enquanto vamos ao seu encontro. A sua palavra é alimento, a sua carne, a sua pessoa é alimento. Com ele ficamos saciados. Ele vem até nós para que vivamos dele e por ele a nossa vida. E assim possamos ganhar sentido. Os nossos gestos possam dar à vida, as nossas palavras possam expressar a ternura, a nossa oração se torne a relação filial com o Pai. Que nós possamos entrar neste mistério do pão da vida, nos alimentar de Jesus, entrar na plena comunhão com Jesus. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.